Podemos? Já estamos, Michele? Já estamos. Gente, boa noite a todos e todas. Bem-vindos a essa nova modalidade dos nossos encontros aqui. Então, hoje nós recebemos Gabriela Araújo, que é mestre e doutoranda em Direito Constitucional pela PUC, professora de Direito Eleitoral e coordenadora de Extensão, Mídia e Eventos na Escola Paulista de Direito, EPD. Ela é coordenadora do Núcleo de Memória da Comissão de Direitos Humanos da OAB e é advogada. Margarete Pedroso, que é procuradora do Estado de São Paulo, conselheira do Conselho Estadual da Condição Feminina, coordenadora do Núcleo de Acompanhamento Legislativo da Comissão de Direitos Humanos e membro da Comissão da Advocacia Pública da OAB São Paulo. Membro da Rede Feminista de Juristas, Defende, graduada em Direito pelo Mackenzie e especialista em Direito do Estado pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado. Bom, queria agradecer demais, Gabriela e Margarete, por terem aceito o convite e topado aí essa proposta com a gente. A ideia é a gente realmente fazer um bate-papo. Nós não somos especialistas aqui em saúde e nem em política, então realmente é abordar os temas aí que eu acho que tem atravessado todos nós, né? Então a ideia é a gente falar sobre a pandemia na saúde e o pandemônio na política. Queria agradecer também a parceria da Livraria da Tarde, da Mônica Carvalho, e a Michele vai ficar coordenando aí as perguntas que porventura vocês tenham, os comentários, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Michele vai estar mediando isso. Bom, então, para começar, eu queria saber, tanto da Margarete quanto da Gabriela, que avaliação vocês fazem aí desse momento que a gente está atravessando, né? E principalmente avaliando isso a partir de uma ótica olhando pelo social, que nós não somos especialistas, não somos médicos, não somos infectologistas, mas a gente tem um olhar social para esse problema. E eu queria começar por aí, e pontuando que não existe um plano nacional de combate à pandemia, né? O novo ministro que assumiu prometeu isso para hoje, na verdade, adiou para quarta-feira, e o que a gente está sinalizando aí, percebendo, é que realmente não é uma política de combate à pandemia, mas sim algumas orientações sobre o isolamento social, o que os municípios e os estados já vêm fazendo, cada um à sua maneira, já que a União não se colocou à frente disso. Nós estamos aí há 2 meses sem nenhuma diretriz oficial do governo. Então, queria ouvir vocês. Margarete, você pode começar? Bom, boa noite a todas e a todos que nos estão assistindo. Quero, primeiramente, agradecer o convite da Patrícia e da Michele para estar aqui essa noite com vocês. É um grande prazer dividir esse espaço, essa mesa virtual com a Gabriela, que, além de ser uma grande amiga, é uma das mulheres que eu admiro demais, tanto como jurista, como pessoa, como amiga. É um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, falar de panorama hoje é quase que trágico, né? O panorama do nosso país de enfrentamento à pandemia tem sido desastroso. Em alguns lugares nós temos uma política um pouco mais definida, né? Como é o caso de São Paulo, mas era imperioso que nós tivéssemos uma política de âmbito nacional. Por 2 motivos. Primeiro, porque ter uma orientação do próprio presidente da República e mais um exemplo que viesse da presidência da República para o isolamento social, para o enfrentamento da doença, por uma questão de política pública de saúde, era muito importante. E fora isso, que politicamente também ficaria muito mais interessante se nós tivéssemos uma orientação da União e não a União trabalhando contra os estados, né? E aí nós podíamos fazer uma série de análises, inclusive de rompimento de um pacto federativo, rompimento o pacto federativo que pudesse trazer uma política de saúde universalizada e federalizada, né?
o que não vem acontecendo. Na verdade, o que nós temos assistido a uma omissão total do presidente da República, que tem, na verdade, trabalhado contra qualquer sistema de prevenção ao Covid-19, né, e estimulando as pessoas a saírem de casa, estimulando as pessoas a não reconhecerem a gravidade deste problema, né, e isso tem um reflexo direto na forma como as pessoas vêm lidando com este problema, né, o presidente tem trazido isso muito mais para o âmbito do combate, do enfrentamento político-ideológico, do que de um enfrentamento de saúde pública, o que é gravíssimo, é de uma irresponsabilidade, assim, tamanha, tremenda, fere todos os dispositivos que nós temos, né, de uma responsabilidade funcional que ele tem no exercício do cargo, e sem contar que nós temos isso refletido no número de mortes, né, nós já temos quase 11 mil mortes no país, é uma tragédia sem tamanho, que aumenta a cada dia. A política de enfrentamento, como eu disse, é zero. Acabamos de ter edição publicada de um decreto que libera, por exemplo, as academias de ginástica como serviço essencial. Eu gostaria de saber imensamente qual a motivação que o presidente da República teve para que academias de ginástica fossem reconhecidas como serviço essencial, né? Mas, enfim, é um jeito que ele tem tido de usar os decretos para flexibilizar o isolamento social, já que ele não pode dizer que isso está flexibilizado, né, declarar isso, né, então, covardemente, ele tem feito isso por meio de decretos, né, utilizando o poder que ele tem de presidente da República para isso, e embora os estados e os municípios tenham legislado, né, de maneira individualizada a respeito, então, por exemplo, no estado de São Paulo, provavelmente as academias não abrirão, só que a mensagem que ele traz para a população, mais uma vez vou falar, é a de que ele tem se preocupado com a economia e em detrimento de uma preocupação exagerada que teríamos com a saúde, e ignora totalmente o número de mortes e de pessoas que estão sem UTI, sem hospitais, enfim, né, e passando pela tragédia que é o coronavírus, né? Essa flexibilização, como eu disse, tem refletido na saúde, tem refletido no comportamento, e eu acho que precisa ser responsabilizada, né? Eu acho que exigir a responsabilização por esses atos é urgente, porque é essa responsabilização que vai poder contê-lo, né? Essa resposta política nós tínhamos que dar, né? Por outro lado, a preocupação dele é a preocupação, como ele próprio diz, né, com CNPJs, né, que é essa preocupação que pseudo, né, é econômica. Eu digo pseudo porque, na verdade, o reflexo da despesa que nós temos tido na saúde pública com a não contenção da pandemia é um reflexo direto no orçamento dos estados, dos municípios e da própria União. Então, dizer que tem uma preocupação econômica, isso não é verdade. E dizer também que ele está preocupando-se com o CNPJ num país em que as pessoas sequer têm CPF, e isso ficou muito claro na hora de receber o auxílio emergencial, em que milhares de pessoas foram atrás de ter o CPF, que era condição para receber o auxílio emergencial, ele está preocupado com o CNPJ. Então, assim, uma preocupação classista e assassina mesmo, né, porque nós temos só feito recolher corpos nesse país. Então, lamentável, acho que a gente vai poder falar sobre isso bastante hoje, e é urgente falarmos sobre isso. Gabriela? Oi, estava aguardando aqui passar a palavra. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente pelo convite, né, participar desse debate hoje, especialmente por poder dividir a mesa com a Margarete, que é como ela já disse, uma grande amiga, a admiração é mútua. A Margarete é uma das pessoas, uma das juristas que eu mais ouço hoje, assim, ela é muito ponderada, muito sensata, tem uma visão ampla de tudo, colunista do Justificando. Eu sou realmente fã da Margarete, e é um prazer estar aqui com vocês também. Bom,
eu acho que ela até adiantou muito do que eu penso também, né? Mas eu pensando aqui para complementar um pouco o que a Margarete já adiantou para vocês com relação a essa. Na verdade, a gente está diante até de uma crise, né, federativa aqui, porque a gente vê o presidente da República, que representa a União, agindo de forma contrária aí ao que os estados, né, a gente sempre vê essa disputa entre o presidente e os principais governadores, e até os municípios têm feito no combate à pandemia do coronavírus. Então, eu acho que, complementando o que a Margarete falou, talvez seria interessante explicar, porque muitos dos ouvintes não conhecem a fundo como é que se dividem as funções dentro da Constituição Federal. O nosso país tem um modelo de federalismo cooperativo, então, com relação à saúde, compete tanto aos estados, à União, como aos municípios, a proteção da saúde. Tanto com relação à legislação, à competência concorrente, todos podem legislar sobre o tema, como com relação à matéria e à adoção de políticas públicas. Diante dessa pandemia, quando a gente vê a União, o presidente estimulando aglomerações, que a gente vê que vai contra as recomendações da Organização Mundial da Saúde, ao que a maioria dos países tem feito para combater a disseminação do vírus, e a gente vê, pelo outro lado, os estados, os principais governadores de estados estabelecendo quarentena, alguns municípios já falando em lockdown, enfim, o que a gente entende aí na interpretação da legislação é que vale o que é mais protetivo à saúde. Então, de nada adianta ele estabelecer parece que é até uma provocação, né? Ele amplia o rol de atividades essenciais, mas já sabendo que o STF já decidiu, já deu medida liminar esclarecendo que pelo modelo cooperativo da federação, os estados e os municípios têm autonomia para estabelecer medidas restritivas, tanto com relação à locomoção, quanto com relação ao fechamento dos estabelecimentos. Então, de nada adianta um decreto que diz que podem abrir as academias, entre aspas, né, que as academias seriam atividades essenciais, que as barbearias e salões de beleza seriam atividades essenciais, se os estados e os municípios tiverem decretos dizendo o contrário disso, que é o que está acontecendo hoje. Então, parece que essas medidas da União Federal são muito mais no sentido de provocação e de desagregação, né, do que de, como até tinha falado a Patrícia, do que se pensar em um plano nacional aí de combate à pandemia, né, parece que a intenção é mais atrapalhar. E aí, quando a Margarete comentou sobre a desculpa de que seria para privilegiar os CNPJs, para proteger a economia, me parece também que essa atitude do presidente é mais uma vacina, porque, na verdade, ele não existe nenhuma política pública de proteção à economia efetiva, né? A gente não vê ele injetando dinheiro nas pequenas empresas que estão quebrando, nos pequenos comércios. A gente vê que esse auxílio emergencial, que foi muito mais insuflado pelo Congresso Nacional, né? Porque inicialmente a proposta dele, se eu não me engano, era de R$200, foi o Congresso que aumentou para R$600 para essas pessoas que não têm condições nenhuma. Esse auxílio já não está sendo... muitas pessoas ainda não estão conseguindo receber, pela falta até de CPF, ou pela falta de condições de cadastro, enfim, N desculpas, mas assim, a prestação, se ele não pode proteger a saúde, né, o que a gente pode até depois conversar, que isso inclusive poderia ensejar até crime de responsabilidade, dependendo de como ele continuar agindo, enfim, se ele não pode prestar a saúde, ele também não está prestando auxílio à economia, jogando para a população a responsabilidade de se arriscar, de voltar ao trabalho e de disseminar ainda mais o vírus, é a mesma coisa que dizer que o Estado não tem responsabilidade nenhuma, cada um que se vire. E então, dizer que economia, que ele está privilegiando a economia, me parece aí uma grande falácia. Mas a gente pode conversar mais depois. Então, gente, eu acho que toda essa pandemia escancarou as nossas desigualdades sociais, né? O Brasil tem características geográficas que realmente dificultam que a gente efetivamente desenvolva uma política nacional, mas eu acho que escancarou
aí as nossas desigualdades sociais, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho você, de Margarete, que transita bem por essa seara aí, que você trouxesse alguns números para a gente sabe que nesse momento, né, a violência contra a mulher cresceu bastante, né, e aí o nosso presidente aproveitou como se fosse isso uma coisa pontual que estivesse acontecendo agora, falou porque os homens estão em casa sem poder trabalhar, quer dizer, ele minimizou uma questão que é gravíssima e que está aí, sempre existiu, ela pode até ter sido acentuada nesse momento. Mas, por exemplo, não dá para negar que isso não existe. Então, queria que você falasse um pouquinho aí disso, Margarete. Até a nossa rede, né, que é uma rede de mulheres, foi desfeita, né? Foi desfeita com isso, né? As nossas colaboradoras, né, nós que somos conscientes, elas estão em casa, muitas estão sendo pagas, né, que eram quem cuidava da nossa casa, dos nossos filhos, para que nós pudéssemos trabalhar. Então, toda essa rede aí de afeto mesmo entre as mulheres, ela foi desfeita nesse momento, né? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Bom, a primeira coisa, eu acho que a questão da desigualdade, antes de entrar no assunto das mulheres, Margarete. né? Oi. Tá me ouvindo? Oi, Margarete, deixa eu só complementar. Claro, Margarete. claro, lógico, claro. Posso só complementar aqui com os comentários das pessoas, que eu acho que aí você já responde de uma vez, né? Uhum. A Mariana Nascimento fala do quanto, né, o presidente está estimulando aí a aglomeração e o fake news. E a a Virgínia, né, lá de Curitiba, ela fez 2 comentários também, né, que muita gente parece estar a favor dessa política, e aí também estão pressionando a economia, e que se a ideia não era a imunização vertical, ao custo aí das vidas mais vulneráveis não precisarem investir na saúde. Que aí eu acho que uma das coisas que a gente poderia colocar aí também para discussão seria o quanto que a gente tem ouvido que a esquerda, nesse momento, tem se posicionado unicamente em defesa da vida e não tem se posicionado em defesa da economia. Que aí, quando vier aí a consequência, né, de uma crise econômica, que isso vai ser colocado somente na conta da pandemia, que a gente já sabia que viria essa crise independente da pandemia, mas ela vai piorar. E o quanto que, como você pensa, como você vê isso, se a esquerda de fato está se posicionando só a favor das vidas, e não se preocupando com a saúde e com as pessoas que não conseguem ficar em casa em isolamento, né? Bom, quantas perguntas, vamos lá. Acho que eu vou começar pelo final. E que tem muito a ver com o que a nossa ouvinte lá de Curitiba, né, perguntou também, que eu acho super pertinente, super válido a gente discutir isso. Primeira coisa, né, o que é economia e o que é saúde, né? Então, eu acho que dizer que as esquerdas estão se posicionando só a favor da saúde e contra a economia, de que economia nós estamos falando? Aliás, de economia de quem, né? Nós estamos falando de que poder econômico? Porque vamos combinar que os bancos estão muito bem, obrigada. Este governo investiu muito em financiamento em prol dos bancos em plena pandemia. Então, economia de quem que nós estamos falando? Dos bancos, certamente, nós não estamos com esse problema, né? E mais, o governo, ele injetou muito dinheiro de financiamento nas instituições financeiras, sem pedir qualquer contrapartida para isso. Não haveria nenhum problema se o governo injetasse esse dinheiro em pró das instituições financeiras, mas com uma contrapartida, por exemplo, dessas instituições financeiras financiassem ou promovessem financiamentos a juros baixos ao pequeno comerciante, ao pequeno empresário, né? Seria uma contrapartida para o dinheiro público que estivesse sendo destinado ao grande capital. Mas não houve qualquer contrapartida. Foi aprovada uma reforma trabalhista, várias micro-reformas, e agora algumas, né, na pandemia, inclusive com redução de salários, etc., com qual contrapartida as empresas? Principalmente as empresas de grande porte.
Nenhuma. Então, na verdade, de que economia nós estamos falando? Quando a gente fala, as esquerdas estão preocupadas com a saúde, existe economia sem mão de obra no mundo capitalista? Sem mão de obra saudável? Sem mão de obra que possa existir? O mundo está preocupado com a saúde, dos países mais pobres aos mais ricos. Não é o Brasil que inventou a roda. É engraçado que só aqui no Brasil é que, dentro dessa pandemia mundial, as pessoas falam, mas vocês estão preocupados só com a saúde? Por que o resto do mundo está preocupado com a saúde, preocupado em descobrir uma vacina, em investir em ciência? Porque o Brasil também não está preocupado em investir em ciência. Então, nós estamos preocupados, e eu repito a pergunta, e eu gosto de repetir dezenas de vezes. De que economia nós estamos falando? Porque não é a economia do pequeno empresário, não é a economia do pequeno comerciante, não é a economia da dona de casa, a economia do empregado, daquele seletista, daquele contratado pela CLT que está perdendo o emprego. Não é dessa economia que o nosso presidente está falando, e vocês não se enganem, porque é da economia do grande capital que ele está falando. E essa economia falta muito ainda para desgastar. Né? Então, é tudo assim, é um jogo de palavras, e nós temos visto desse governo vários jogos de palavras, né? Se trabalha com uma retórica e se prega um discurso em que de certa forma, engana as pessoas, né? É como se abrisse cabeleireiro, academia, shopping center amanhã e tivesse tudo bem. E aí a gente fosse para a vida normal, aquela vida que nós tínhamos no mês de março, e que a economia estava totalmente engessada e que estaria tudo bem. Eu pergunto para vocês, alguém iria no shopping amanhã? Alguém iria para um restaurante amanhã? Com 11 mil mortos, quase, na conta da gente? E aí, se alguém ficar doente, vai ter UTI para você? Tanto para você que depende do SUS, quanto para você que tem plano de saúde, ou que tem dinheiro para pagar um hospital particular. Não tem UTI para ninguém. É morte, e as mortes são reais, e são reais no mundo, porque na concepção do presidente da República, essas mortes são algo fabricado, é uma ilusão, né? Assim como várias coisas são ilusão, né? As mortes, a falta de UTI, a falta de leitos, né? E não vamos nos esquecer que a saúde pública, ela sofreu um grande corte nos últimos anos, né? E isso está se refletindo agora. A gente tem cidade, a gente tem município sem respirador. E isso é muito sério. Então, nós vamos nos preocupar com o quê? Com a economia do CNPJ? E de que CNPJ? É qualquer CNPJ? Ou a gente... esse governo está selecionando com quais CNPJs também importam para ele? Obviamente, ele está selecionando. Esse governo não está preocupado com o pequeno empresário, não está preocupado com o comerciante do bairro. Porque se tivesse, ele teria injetado os bilhões de financiamento que ele deu para as instituições financeiras para esse pequeno comerciante, que é o que gera emprego, que é o que nos importa, né? Então, a preocupação de um governo dentro de uma pandemia mundial tem que ser, sim, a saúde. E se preocupando com a saúde, a economia vai voltar a funcionar o mais rapidamente possível. Nós só estamos vivendo nesse caos porque nós temos uma pessoa brincando de ser presidente da República sentada naquela cadeira. Porque ele está brincando de ser presidente da República, porque ele não está administrando essa pandemia, ele está administrando a maior crise que talvez nós tivemos na história desse país. Aliás, a história mundial. E é uma crise que fugiu do nosso controle. E não que nós teríamos controlado um vírus, teríamos impedido esse vírus, aliás, mas nós poderíamos ter controlado melhor, né, se tivéssemos uma política nacional para isso, né. Esse reflexo, e aí já respondendo a outra pergunta, né, na população, ele tem sido, assim, muito sério. É óbvio que a economia foi abalada, e nós precisamos recuperar isso, só que a gente precisava recuperar com uma política pública adequada, tanto no campo da saúde quanto no campo econômico, né? Como eu disse,
como que um governo resolveria facilmente essa política pública? E é o que as esquerdas têm falado, sim, e alguns setores até da direita, né? O próprio governador do estado, vamos combinar, gente, que ele não é um comunista, né? E ele tem feito certas colocações, certas críticas, e com todas as críticas que qualquer um de nós possa ter a ele, o fato é que ele está preocupado também com a economia. Né? Nós estamos falando do maior estado da federação, e que tem a maior arrecadação da federação, e que hoje teve a queda do seu ICMS, assim, radicalmente constatável, né? Então, isso tem reflexo na população. Quando a gente fala em isolamento social, a gente tem uma visão classista desse isolamento social. Obviamente que o nosso isolamento social, aqui de nós quatro, né, o meu, de vocês, não é o mesmo isolamento social de quem mora em bairros mais carentes, de quem mora numa comunidade, não é o mesmo isolamento social que existe em São Paulo, daquele isolamento social que existe lá no sertão de Pernambuco, que hoje é um dos estados que proporcionalmente mais tem mortes e menos leitos tem, né? Não é o mesmo isolamento social do Amazonas, que está vivendo uma tragédia absurda. Então, claro que nós temos uma visão de isolamento social que hoje é classista. Quem pode estar isolado? Agora, como que a gente conserta isso? É simplesmente não permitindo o isolamento social ou pregando de que nós temos que aquecer a economia? Não, é o governo investindo dinheiro do orçamento público, que sai dos nossos impostos, para amenizar essa situação econômica e possibilitar que essas pessoas possam ficar em casa. O governo não está possibilitando que essas pessoas possam ficar em casa. Essas pessoas têm que sair para trabalhar, porque essas pessoas não têm como sobreviver. Agora, não é o fim do isolamento social que vai fazer com que essas pessoas sobrevivam. Era o governo injetar dinheiro dentro de garantir o mínimo para que essas pessoas pudessem existir. A ideia, né, do auxílio emergencial era essa, né, como a Gabi expôs maravilhosamente bem, uma ideia que nunca foi do governo. O governo queria que R$200, depois de muita pressão, aliás, né, o governo ia proporcionar para que cada família sobrevivesse com R$200. 600 já é pouco, que dirá 200. E mais, colocou todos os empecilhos possíveis para que esse auxílio emergencial fosse recebido. Era preciso ter aplicativo de celular, era preciso ter o próprio CPF, recusou-se a aproveitar vários cadastros que essas pessoas já tinham em muitas secretarias de auxílio social dos municípios, né, de assistência social dos municípios, né? Enfim, todas as dificuldades foram fabricadas. Hoje há uma notícia que, se for verdadeira, se for confirmada, que muitos auxílios emergenciais foram dados para militares que detêm cargos públicos, quer dizer, primeiro tem emprego, segundo tem emprego público, né, está no Correio Brasiliense de agora à tarde. Vamos conferir se isso for confirmado. É um grande escândalo, né, porque militares são servidores públicos que recebem salário e que certamente não precisariam de auxílio emergencial. Então, é dinheiro público indo pelo ralo e deixando de atender a camada da população que mais precisava para poder ficar em casa. E quanto mais a gente ficar em casa, mais a gente fizer o isolamento, mais rápido nós voltamos à nossa vida e mais rápido essa economia vai se mexer, né? Quando a gente fala de todos esses problemas, a gente não está falando de coisa nova, né? As pessoas pobres, as pessoas negras, que já está comprovado que o maior número de mortos hoje no país é de pessoas negras, né? Então, portanto, a pandemia ela já tem classe e já tem raça definida, né? Ela só reforçou e só está nos mostrando aquilo que já existia. Então, o racismo e o classismo na escolha das mortes, né, nessa necropolítica que se instala no nosso país, todos os dias, e que muitas pessoas, e principalmente, né, os nossos governantes e o nosso presidente da República, se recusam a enxergar, ou melhor, usam dessa necropolítica para se manterem no poder, né, ela só está se mostrando mais do que já sempre existiu. E aí, quando a gente fala de violência contra a mulher, Patrícia, é justamente
exatamente isso. Quer dizer, a violência contra a mulher dentro de casa, seja a violência em forma de lesão corporal, de agressão, ou o próprio feminicídio, isso sempre existiu, né? A diferença, por que aumentou o número de feminicídios e de agressões contra as mulheres? Porque, obviamente, o maior número, né, está dentro de casa. Há dados do Fórum Nacional de Segurança Pública que mostram que o principal agressor de mulheres são aquelas pessoas conhecidas. Ou seja, o agressor de mulher não é aquele que está no beco escuro, o desconhecido, que vai pegar a mulher na rua. O maior agressor de mulheres, 79% dos agressores de mulheres, são pessoas conhecidas. Ou seja, o vizinho, o marido, o namorado, aquele que convive com ela. E mais, o lugar mais perigoso para uma mulher estar nesse país é dentro da sua casa. Esse é o lugar onde mais uma mulher sofre violência. Isso já era antes da pandemia. Então, portanto, isso não é novidade. Não foi a pandemia que trouxe isso, como quis parecer o nosso não, né? O presidente da República desse país, porque meu ele não é, né? Não foi nele que eu votei. Mas, enfim, o presidente da República quis parecer, mas a violência contra a mulher é fruto desse isolamento social que estão pregando. Não, a violência contra a mulher é fruto de uma ausência de política pública que sempre não existiu nesse país, que é um combate da violência contra a mulher. Só que quando você coloca essa mulher com aquele agressor dentro de casa, obviamente que esse número ia aumentar, mas esse número não é fruto da pandemia. Fruto da pandemia é o aumento do índice, mas esse número é só reflexo de uma ausência de política pública que poderia ter coibido já antes a violência contra a mulher. Então, eu acho que esses dois ganchos se encaixam, né? Então, tanto o racismo quanto o classismo, que mata mais na pandemia, quanto a violência contra a mulher, o feminicídio, que também tem matado mais nessa pandemia, eles só foram superdimensionados porque nós estamos vivendo num momento grave, num momento delicado. E toda vez que nós temos momentos da história em que são mais graves, que mereçam ali o papel estatal mais presente, todos os números de violência, eles aumentam, né? Então, isso só é fruto de uma irresponsabilidade histórica, né? Que nunca pensou nas mulheres, nunca pensou nos negros, nunca pensou numa política que pudesse olhar para as pessoas das periferias, das pessoas que não têm acesso à saúde, né? Então, isso só explodiu aquilo que já sempre existiu, né? Acho que é isso. Acho que a Gabi pode falar um pouquinho mais sobre isso. Claro. Gabi, a gente queria te ouvir também. Pronto. Nossa, a Meg falou tanta coisa que agora até me perdi sobre qual era a pergunta inicial. Eu não... Bom, a pergunta inicial que eu tinha feito... Oi? Pode falar. Então, a pergunta inicial que eu tinha feito era sobre a violência contra a mulher, né? Que foi minimizada novamente pelo presidente que foi eleito por outras pessoas que não nós. Ele minimizou, dizendo que né, a violência seria fruto do isolamento social, coisa que sempre existiu, que a gente sabe que não é. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Eu acho que não é essa questão do aumento da violência contra a mulher com a quarentena, né, com o isolamento social, é um problema que foi denunciado até pela ONU, pela OMS, enfim, vários organismos internacionais, porque não aconteceu só no Brasil, aconteceu em vários países que estão passando aí pela pandemia. E é o que a Meg já falou, né? A gente está aí numa situação, a violência contra a mulher já existe, e já existem estatísticas de que um lugar onde ela corre mais risco é dentro de casa, inclusive é pai, é marido, é namorado, né? Fora já o perigo que a mulher corre na rua, diariamente também existe um índice de violência doméstica muito alto, e agora ela não tem mais aquela rede de apoio, né? Ela está confinada com o agressor 24 horas. Fica muito mais difícil para ela pedir ajuda. A gente vê, fica muito mais difícil para as pessoas notarem que ela está nessa situação.
mas é um problema que já existia e agora só foi agravado. Além disso, eu queria já, como a Meg já falou muito bem sobre esse problema, eu queria até me estender um pouquinho, fugir um pouco da pergunta, mas dentro do tema também, para comentar como a mulher tem sofrido mais com essa questão da quarentena, né? A gente sabe que precisa estar em casa, a gente sabe que precisa se proteger a saúde dos familiares e a nossa própria saúde. É uma medida que a OMS tem recomendado, que o mundo inteiro está seguindo, mas para a mulher está sendo muito mais difícil, porque a gente vê a grande parte das mulheres que estão em situações de vulnerabilidade são mulheres que têm trabalho informal, né? A gente vê as domésticas, diaristas, o pessoal que trabalha, a gente fala bico, né? Informalmente fala bico, são as pessoas que estão em casa, os filhos estão fora da escola, muitas famílias contavam com as escolas para os filhos se alimentarem, né? Então, você vê crianças que iam para a escola para as refeições, mas davam mais lá sustentabilidade para eles, eram feitas nas escolas. Então, elas contavam com a ajuda da escola, das creches, para cuidarem dos filhos enquanto elas trabalhavam. Agora, elas estão em casa com os filhos e sem recursos. E aí entra também a questão, a gente tem acompanhado o noticiário, até a imprensa tem feito uma cobertura muito interessante com relação especialmente a essas comunidades, né, carentes também, que a gente vê que o isolamento está muito mais difícil, porque elas estão, até eu vi esses dias uma reportagem, uma mãe na rua com 7 crianças, andando na rua, e o repórter pergunta, nossa, mas você precisava sair com todos, mas com quem que ela ia deixar, né, aquelas crianças? E aí vem também o governo falando, aqui em São Paulo, a gente está no estado de São Paulo, mas até você comentou que tem ouvintes de outros estados, né, mas a gente vê aqui no estado de São Paulo, instituiu-se aí nas cidades também, nas escolas estaduais municipais, o ensino à distância, por meio de um aplicativo, e aí você vê, olha, as mães já têm um problema de educação de base, né? Muitos dos pais não têm, a gente tem muitos analfabetos, muitos têm muita dificuldade com as tecnologias, e aí também não tem nem água para se cuidar, né? Aí vem a questão da desigualdade, não tem nem água, quanto mais o acesso à internet. Aí o Estado, não, olha, só precisa de acesso à internet para baixar o tal do aplicativo, que é a mesma história lá do auxílio emergencial. Depois que baixar o aplicativo, a criança consegue se virar. Mas e como que vai baixar o aplicativo? Eles têm que ir atrás de internet em outros lugares, depois que baixa o aplicativo, não sabem usar, e essas crianças todas amontoadas em cubículos, né? E as mães tendo que dar conta de crianças em casa, sem conseguir estudar, sem alimento, enfim, a gente, e aí respondendo um pouco também com relação às perguntas sobre a crise econômica vai vir com tudo, vai ser um grande problema, mas a gente não vê, o governo, ao invés de jogar a responsabilidade para as pessoas e mandarem as pessoas irem para a rua, arriscarem as suas vidas, ele deveria estar pensando em medidas para injetar dinheiro na economia, para ajudar os pequenos empresários, para ajudar os comerciantes, para ajudar essas pessoas que estão com pouco, não tem nem saneamento básico, quanto menos dinheiro para comer, para ajudar essas pessoas a passarem por essa fase em segurança. Essa é a responsabilidade do Estado. O Estado tem que ter incentivos, proteção à saúde, incentivos à economia no momento de crise como esse, e não responsabilizar o próprio povo para se virar, porque na verdade é isso que está acontecendo, né? Ele está falando, olha, vai para a rua, vai se virar, porque de nós você não vai ter nada. Do governo é quase que como que lavando as mãos, a culpa é nossa, da população, que queremos ficar em casa, porque ele acha que a gente tem que trabalhar. E na verdade quem tem que trabalhar para nos proteger num momento como esse, é o Estado, né? O Estado tem uma obrigação, sim, de intervenção na economia. Redução de impostos, descontos, não cobrança de água e luz, várias coisas poderiam ser ali colocadas, desconto nos impostos que incidem sobre as cestas básicas, segurar ali as empresas que estão falindo, várias empresas falindo, enfim.
não sei, eu acho que eu até falei demais aqui, mas com relação às mulheres também, depois a gente pode falar apenas mais um aspecto com relação àquelas que podem ter a jornada dupla, né? Que são aquelas que não estão desempregadas. Também tem mais um problema aí, que é a dificuldade de trabalhar em casa, à distância, com os filhos em casa, né? E aí as que são as privilegiadas, que podem deixar as suas funcionárias que ajudavam, as funcionárias do lar, domésticas, né? As empregadas domésticas que ajudavam em casa, que elas podem deixar, que fazem o correto, né? Deixar que as empregadas fiquem também em segurança em suas casas, como elas fazem aí. A gente vê, eu tenho acompanhado advogadas, colegas advogadas, que estão sofrendo aí, porque tem que manter a higiene da casa, manter as crianças em casa, e também com aquela angústia de estar em casa, porque crianças para ficarem confinadas é uma grande dificuldade, e também ter que trabalhar, ter que produzir. Essas mulheres que são privilegiadas, entre aspas, também estão sofrendo aí com a jornada dupla, que a gente sabe que a carga é muito diferente entre homens e mulheres. Acho que é... Obrigada, Gabriela. Agora eu queria entrar na pergunta do milhão. O Bolsonaro é apontado como o pior gestor dessa pandemia no mundo, né? Chamá-lo de gestor, acho que até é um elogio. É um caso grave de improbidade. E o que seria necessário para que fosse dado andamento aos processos de impeachment que estão acumulados? O que falta mais para ele fazer para que esses processos sejam, para se impetrar não sei nem se é essa palavra aqui, se deflagra o processo de impeachment, né? A própria presidente Dilma já falou que não adianta bater só panela, que isso não é o suficiente. Nesse momento, nós não podemos ir às ruas pedir por isso. Então, o que seria necessário? Queria ouvir de vocês. Eu posso começar essa só para falar a parte mais da Constituição, e a Margarete faz o comentário, uma análise mais profunda? Pode, deixa eu só fazer um parênteses, Gabi. Acabou de sair os números do Covid, agora o boletim agora das 18h10. Nós temos 169.083 casos confirmados e 11 mil, eu estava falando quase 11 mil, nós já ultrapassamos os 11 mil. 11.624 mortes, isso considerando-se que nós temos aí uma grande subnotificação. Então, quase 170 mil casos e quase 12 mil mortes já. E, se for pensar na subnotificação, a gente pode quase que dobrar isso. Pode falar, Gabi, desculpa, mas não, grave, aí né? você comenta, muito grave, muito triste. E aí você vê... Gabi, Oi. Só para você também já comentar, a Virgínia também pergunta sobre a questão do impeachment, se isso não custa muito caro agora. Tá. Bom, eu vou falar sobre uma questão... vou começar falando só sobre o aspecto constitucional, né? Então, quando é possível aí entrar com um pedido... Já seria possível entrar com pedido de impeachment ou como a gente chama, né, de crime de responsabilidade contra o presidente da República? Em tese, sim, porque são considerados crimes de responsabilidade todas as ações do presidente da República que sejam contrárias à Constituição Federal, e especialmente aí há incisos específicos que dão uma ênfase maior ao que seria mais grave, inclusive, de atos atentatórios contra a Constituição Federal, e 2 deles chamariam a atenção. Um deles, que, se eu não me engano, é o inciso 2 do artigo 85 da Constituição, que fala sobre atos que vão contra as instituições, contra os poderes, né, os poderes legislativo, e o STF, enfim. Então, a participação do presidente em manifestações que pedem intervenção militar, que são contra... até ele teve, logo no começo da pandemia, se eu não me engano, ele chegou a chamar para uma manifestação que era contra o Congresso Nacional. Enfim, esses atos, em tese, já ensejariam aí o crime de responsabilidade. Também atos atentatórios contra a Constituição Federal que sejam contrários aos direitos sociais, né? E direitos sociais a gente fala em saúde, né? Então, assim, que isso está, se eu não me engano, no inciso 3 do artigo 85 da Constituição Federal. Então, ali é expresso
que seria possível incidir em crime de responsabilidade do presidente da República. Mas por que ainda não aconteceu? Por que ainda não aconteceu nada? Tem vários pedidos de impeachment que foram protocolados, né? Mas para isso, para que esses pedidos andem, é preciso 2/3 de aprovação do Congresso Nacional. E aí é um julgamento político-jurídico, né? Então, assim, tem gente que fala assim que é um julgamento muito mais político do que jurídico, porque o Congresso Nacional precisa aprovar em 2/3 que esse julgamento tenha andamento, né? O Congresso recebe o pedido, ele aprova com 2/3, a Câmara dos Deputados, na verdade, o Congresso Nacional não, desculpa, a Câmara dos Deputados aprova em 2/3 de votação para que esse pedido tenha andamento, e quem julga é o Senado Federal. Então, a Câmara aprova e o Senado julga. É o Congresso Nacional que vai, ao fim, decidir o destino do presidente da República. Por isso que dizem que é um processo político. E aí, acho que a Margarete vai poder entrar um pouco mais nesse tema. Quando o presidente tem o apoio do Centrão, que me parece aí que vários acordos foram feitos, é muito difícil que o pedido tenha andamento. A gente fica nas mãos da Câmara. Por isso que dizem que, sem rua, se o povo não vai para a rua, os deputados não se sentem pressionados a dar andamento a um pedido como esse, porque, afinal, ficar batendo panela só da janela talvez não tenha aí essa força para pressionar os deputados. Teria que ter um movimento social muito, muito grande para que esses deputados se sentissem constrangidos a dar andamento aos diversos pedidos de impeachment que já foram protocolados e com fundamentos. Mas, enfim, eu não sei se tinha... Qual que era a pergunta mesmo dela? Era se por que não acontece? Acho que eu respondi, né? Era essa a pergunta. Por que ainda não aconteceu? Porque é um processo político, precisa de ter 2/3 de aprovação da Câmara, julgamento pelo Senado. Se a Câmara tiver alinhada com o presidente, e se o povo não tiver condições de pressionar, e agora o povo não tem condições de ir para a rua, fica difícil, né? E, infelizmente, a nossa representação política, os nossos parlamentares, nem sempre têm compromisso com a sua base. Muitas vezes os interesses ali e os acordos políticos falam mais alto nesse momento. Aí eu vou passar para a Margarete, que eu acho que ela pode fazer uma análise aí mais política sobre o assunto. Deixa eu mutar o meu aqui. Margarete, acho que o finalzinho da pergunta é se é um processo caro, o processo de impeachment, se você, na sua fala, puder acrescentar isso, por favor. Bom, a Gabi quase que esgota aí o tema, maravilhosamente bem. Bom, é isso, né? O processo de impeachment é um processo político-jurídico. Isso é muito importante de se dizer, né? Como a Gabi já bem falou. O que significa isso? Precisa de condições jurídicas, que, conforme a Gabi disse, são aquelas condições que estão dentro da Constituição e de uma lei que fala dos crimes de responsabilidade. Essas são as condições jurídicas, que são condições bem objetivas, né? Então, elenca lá alguns crimes de responsabilidade, que ele praticamente, né, passeia pela lei dos crimes de responsabilidade, né, ele preenche quase todos os artigos lá, né, porque ele atenta contra a Constituição, ele atenta contra o princípio federativo, ele atenta contra os princípios da União, contra os símbolos nacionais, enfim, ele dá um passeio total nos crimes de responsabilidade, né, eu acho que dá para pegar ali por vários aspectos, né, não é à toa que a gente tem mais de 30 pedidos já, né, protocolados no Congresso de impeachment do presidente da República, mas, como bem disse a Gabi, como é jurídico, político o processo de impeachment, tanto que, para quem não é da área e quiser puxar da memória e lembrar-se, né, dos 2 impeachments que a gente teve recentes na história do Brasil, né, um do presidente Collor, o outro da presidenta Dilma, que na verdade não foi um impeachment, vamos deixar muito claro, foi um golpe, né, porque ela não passeava pela lei dos crimes de responsabilidade, fabricaram ali um crime de responsabilidade do qual ela não praticou, né, mas enfim, nós tivemos o processo, e falando do procedimento, como é, só para quem não é da área se lembrar, quem toca o procedimento do impeachment não é o judiciário, é o Congresso Nacional.
E, como disse a Gabi, precisamos de 2/3. O que isso significa? Por isso que a gente fala que é jurídico-político. Porque se é o Congresso que toca, precisa do Congresso admitir esse processo e instaurar esse processo, né? Então, é um processo, mas que não é feito pelo Judiciário. Então, ele depende de vontade política, ele depende de qual o poder que o presidente vai ter dentro do Congresso de resistir a esse processo, ele depende de quanto de oposição esse presidente tem no Congresso para que esse processo seja, primeiro, né, admitido, segundo, implementado, e terceiro, seja julgado a ponto de cassar o mandato desse presidente. Né? Então, por isso que é jurídico e político. Então, a gente tem as condições legais, que isso acho que é claro para todo mundo, que realmente ele praticou vários crimes de responsabilidade ali, né? Pelo menos tem indícios de que ele praticou, né? A gente precisa do processo para comprovar isso, mas tem indícios ali, só o fato dele ir para a rua, dele pregar que se rompa a quarentena, dele atentar contra a independência dos estados, quer dizer, tem N motivos ali que a gente pode elencar, né? Ele pedir, né, ele tá por trás dessas manifestações para fechar o Supremo, para fechar o Congresso, né? Isso é totalmente atentatório à Constituição Federal. Então, assim, motivos não faltam ali para, pelo menos, instaurar um processo para apurar esse crime de responsabilidade. Mas aí, se tem vontade política, isso depende de várias condições políticas, né? E a Gabi levantou bem, o acordo com o Centrão já está costurado, que faz com que ele tenha ali, provavelmente, a maioria no Congresso, né? Então, é possível? É possível, juridicamente falando. Agora, politicamente falando, é possível? E aí eu entendo muito a nossa presidenta Dilma falar que não adianta só bater panela, porque as condições políticas, elas são criadas como? Com pressão. Nós estamos, inclusive, em ano eleitoral, né? Então, obviamente, muitos daqueles parlamentares vão querer ser candidatos nos seus municípios, ou vão patrocinar algumas candidaturas, né? Então, como que se pressiona um político? Como que se pressiona um congressista? Com o povo organizado. É óbvio, a gente não pode ir para a rua, a gente está em isolamento social. Então, a gente está um pouco com condições, aliás, pouco, né? Com condições bem desfavoráveis para fazer essa pressão política em cima dos nossos parlamentares, né? Então, as condições do impeachment hoje, eu acho que são bem complicadas em matéria política, mas que isso pode mudar a qualquer momento, vai depender muito de como que ele, o presidente, ele consegue manter essa maioria no Congresso, porque vamos combinar que ele não é um expert, né, em diálogo, em negociações políticas, ele tem alguns problemas ali, né, só que ele hoje está conseguindo costurar com alguns da velha política, vamos combinar, né, porque ele foi eleito dizendo que ele era a grande mudança, né, quem acreditou nisso, já aviso, ele negociou agora com velhos políticos, como Roberto Jefferson, né, e toda a sua, né, os seus companheiros aí de centrão, né, então ele está aí dentro da velha política, fazendo negociação com o Congresso, né, a gente não precisa aqui lembrar as pessoas como que se negocia com o Congresso, né, então quem votou nele achando que, né, isso tudo era para acabar, eu acho que votou na pessoa errada, né, mas eu só quero acrescentar uma coisa que eu acho bem importante nessa discussão, todos os atos praticados até agora pelo Jair Bolsonaro, eles não são só indícios de crime de responsabilidade, há indícios de prática de vários outros crimes que são chamados crimes comuns, né? Os crimes de responsabilidade são aqueles que são suscetíveis para o impeachment, né? Mas os crimes comuns também podem, né, acarretar na perda do cargo. A Constituição Federal, ela dá duas possibilidades de um presidente da República perder seu cargo. É pela prática de crime de responsabilidade, por meio de um processo de impeachment, e pela prática de crimes comuns no exercício do mandato. E o crime comum, ele não é julgado, ele não é um julgamento político, ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos agora recentemente o primeiro inquérito
autorizar a abertura de primeiro inquérito, né, contra o presidente, que foi autorizado pelo Supremo, né, que foi no caso das denúncias lá do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e nós já temos um inquérito policial em andamento, que a gente não sabe bem como que isso vai andar, porque quem toca esse inquérito policial é o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República acabou de ter digamos assim, um convite, ou pelo menos uma insinuação de um convite para ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, em pleno mandato, né, de Procurador-Geral da República. Então, a gente, não sei se a gente pode colocar muita esperança nisso, mas o fato é que, como o julgamento por crime comum é um julgamento jurídico, e não é jurídico-político, quem toca, né, esse inquérito, por exemplo, o Procurador-Geral da República ou o Supremo Tribunal Federal, tem responsabilidade funcional em que isso não acabe sem ser adequadamente investigado, sob pena de crime de responsabilidade do ministro do Supremo ou do Procurador-Geral da República, que também estão suscetíveis a crime de responsabilidade e também a crime comum, prevaricação, por exemplo, né? Então, eles têm dever de ofício de investigar. Diferentemente do Congresso, que depende de algumas circunstâncias políticas, o Supremo e a Procuradoria-Geral da República devem agir por dever de ofício. E como dever de ofício, o que é dever de ofício? É dever do cargo que eles têm, né? É dever funcional. E se não agirem, aí sim eles podem praticar crime de responsabilidade ou crime de prevaricação. Então, cabe a nós, né, como sociedade, cobrar essas duas coisas, né? Fazer cobrança, sim, naqueles que foram eleitos e que estão lá exercendo um mandato popular, né, de tomarem providências com relação à apuração de crime de responsabilidade por meio de processo de impeachment, e também cobrarmos, como sociedade, uma atuação que é funcional, que é dos servidores públicos, né, que estão hoje no cargo de Procurador-Geral da República e de Ministro do Supremo Tribunal Federal, de apurar os crimes comuns do presidente da República. Fora isso, o presidente da República também pratica aí vários atos de improbidade administrativa, que é uma terceira lei aí, né, em que ele está em curso. A improbidade administrativa é tudo aquilo que atenta à moralidade, né, entre outras coisas, mas aí no caso dele está muito claro, né, que a moralidade pública está totalmente dilacerada pelas suas condutas, né, e ele pode responder pessoalmente por improbidade administrativa e ser responsabilizado, inclusive civilmente, né, com dinheiro mesmo, com patrimônio, de todos os atos dessas barbaridades que ele anda praticando, né, tanto contra o próprio Estado Democrático de Direito, quando ele fala em fechar o Congresso, instiga as pessoas a irem na porta do Supremo Tribunal Federal, falarem para fechar o judiciário, né, quanto por todas essas mortes, por essas quase 12 mil mortes, essas oficialmente, né, que hoje a gente tem condições de contar, mas a gente sabe que 12 mil mortes não representa nem metade das mortes que realmente têm acontecido nesse país por conta do Covid-19, pela irresponsabilidade do presidente da República, que não adota políticas públicas de saúde e econômicas adequadas para que as pessoas realmente se mantenham no isolamento e para que esse pesadelo passe mais rápido. Obrigada, Margarete. Como você bem lembrou, esse ano é ano eleitoral, né? Então, eu perguntaria aí a Gabi, quais os prós e os contras caso as eleições sejam adiadas? Boa pergunta, porque esse tema tem... Você vai falar alguma coisa, Michele? Não, né? Eu ia dizer só que depois da sua resposta, eu vou ler alguns comentários aqui. Tá bom, tá bom. Com relação às eleições, está em pauta aí se adia ou não as eleições, porque, de fato, a gente está em ano eleitoral, é ano de eleições municipais, né, para prefeitos e vereadores, e com a questão da quarentena, agora, eventualmente, pode acontecer o lockdown em vários municípios, está ficando cada vez mais difícil
para os pré-candidatos, para as pré-candidatas fazerem campanha, né? E aí pensando que muitas das pré-candidatas e dos pré-candidatos, eles têm, são de bases sociais, eles faziam campanha no boca a boca, na reunião, tem muita gente que é da área, inclusive da área de saúde, que agora está no front e não vai poder se dedicar tanto às campanhas, eventualmente fosse melhor que as eleições, e aí é o que se alega, que as eleições fossem adiadas. Mas qual que é o problema do adiamento das eleições? Qualquer alteração aí no calendário eleitoral depende de emenda constitucional, porque a data das eleições está prevista na própria Constituição Federal. Então, a Constituição Federal que dispõe aí que as eleições serão em outubro, né? Então, para se alterar isso, seria necessário que o Congresso decidisse aí e fizesse uma emenda emergencial. E, de qualquer forma, é difícil, e aí existe um problema, que a gente pensa que seria até um risco à democracia, que existe uma parte aí da política que vem há algum tempo defendendo a unificação das eleições, ou seja, as eleições locais, as eleições municipais seriam unidas às eleições gerais. Então, prorrogaria-se os mandatos que estão em curso, né, uma forma que não está prevista na Constituição, e se uniria as duas eleições. Esse é o problema, por isso que a gente imagina que o Tribunal Superior Eleitoral tem se manifestado reiteradamente contra o adiamento das eleições, temeroso de que essa corrente aí ganhe força, aproveitando desse momento da pandemia, do coronavírus, em que a campanha fica mais difícil. Portanto, o que a gente pensa aí é numa solução intermediária, que caso venha a ser necessário mesmo o adiamento das eleições, que isso ocorra ainda este ano, para que não se tenha que prorrogar mandatos, o que seria inconstitucional, que não está previsto na Constituição, né? E o eleitor, quando votou aí nos atuais mandatários, ele pensou em um mandato de 4 anos, né? Ele não elegeu ninguém pensando em um mandato de 6 anos. Os mandatos que aí estão colocados foram votados com o eleitor pensando que aqueles representantes ficariam ali por 4 anos. Então, já tem essa questão colocada, né? Então, evitar ao máximo a prorrogação dos mandatos. Então, talvez uma solução intermediária seria que as eleições acontecessem em dezembro, ainda este ano, mas um pouquinho mais para frente, ao invés de outubro, porque até lá seria mais fácil aí, talvez, né, se a gente conseguir manter o isolamento agora em 70%, que é o ideal, que todos estão dizendo que é o ideal para segurar a pandemia, talvez aí daqui a 2, 3 meses se conseguisse, então, fazer a campanha da forma convencional, que é no corpo a corpo. Até porque se a gente manter o calendário eleitoral e a gente ainda continuar em quarentena até muito perto das eleições, aqueles que têm redes sociais vão sair na frente, aqueles que têm muitos seguidores vão sair na frente aí nas campanhas, né? E aí a gente pensando, eu estava falando de mulheres, de violência, de desigualdade, muitos candidatos de base, eles não têm esse acesso à internet, acesso às tecnologias que os candidatos com mais recursos financeiros já têm, ou que os candidatos que já dispõem de mandatos também têm, né? Então, os candidatos que já estão no poder, que já têm mandatos, os atuais prefeitos, os atuais vereadores, eles já têm aí uma base que os segue e já tem uma certa tecnologia ao seu dispor. O que as candidaturas novas não têm. Então, a gente fica nessa dúvida, né? O que é melhor, adiar ou não? Adiar para o próximo ano, penso que seria temerário para a segurança da democracia, mas de repente jogar alguns meses mais para frente fosse saudável para se possibilitar, viabilizar candidaturas de novatos ou de pessoas que não têm acesso às tecnologias ou de bases sociais. E aí, caso se opte, uma terceira hipótese, caso se opte por não adiar as eleições nem um pouquinho mais para frente, por se manter o calendário para outubro, aí é o caso de pensar no Tribunal Superior Eleitoral, na Justiça Eleitoral e no próprio governo disponibilizar novas tecnologias para aqueles que não têm internet, de repente polos de acesso à internet, para que esses candidatos possam
divulgar as suas candidaturas, alguma forma aí de auxílio para aquelas candidaturas que não têm acesso às tecnologias. Mas, de qualquer forma, a grande polêmica e a grande resistência em se adiar as eleições é que se una às eleições, o que seriam, não é previsto na Constituição, isso geraria prorrogação de mandatos de forma contrária à vontade popular, que não pensou em mandatos maiores do que de 4 anos, e também prejudicaria as eleições locais, porque entraria tudo numa lógica das eleições gerais, e a lógica das eleições locais é muito diferente das eleições gerais. As eleições gerais, lembrando que a gente tem aqui o público que é mais leigo, talvez não saiba, eleições gerais é presidente, governador e deputados, né, senadores e deputados, e as eleições locais são para prefeitos e vereadores, justamente porque as lógicas, né, municipais, a lógica das eleições municipais é muito própria de cada região, de cada município, e não pode ser suplantada aí pelas eleições gerais, que tem uma pauta, acabaria atropelando um pouco a lógica local. É isso. Tá joia, Gabi, obrigada. Michele? Aqui tem alguns comentários aqui, não sei se a gente vai conseguir responder a todos, mas a Virgínia fala sobre a questão se o presidente tem direito de não mostrar, né, o resultado de exame dele, já que ele tomou atitude contra o distanciamento, e é uma figura pública. Comentou a questão do custo, né, do impeachment, se isso não teria, esse dinheiro não deveria ser destinado nesse momento para a saúde, já que é algo que custou muito caro. Pergunta sobre a taxação das grandes fortunas, já que precisa se destinar mais dinheiro aí para a saúde, da onde que tiraria, né, já que eles falam que não tem. Tem outros comentários da Mariana também sobre a questão do dinheiro público, que sempre é mal destinado, que talvez se houvesse aí uma renúncia seria menos custoso para nós, mas que a gente sabe que não acontecerá. A Suzy comenta que se fosse de fato um país sério, ele não teria nem sido eleito, já que ele dá o voto dele em relação ao impeachment da Dilma, dedicando a um torturador, e a gente viu na semana passada, ou retrasada, né, ele receber outro torturador, que inclusive não participou da Comissão da Verdade, porque alegou um problema de saúde. Então, fora, enfim, as manifestações, as ameaças aí que a gente tem ouvido. Margarete? Oi. Eu acho que eu não respondi para a Virgínia a respeito do custo. Eu não sei de que custo propriamente ela está falando, porque eu desconheço até quanto custa um impeachment em matéria de orçamento público. O fato é que o que está nos custando muito são esses números, primeiro, as vidas das pessoas, né, o quanto que isso está custando para cada família que perde um ente querido, ou que tem um ente querido no hospital, e isso é um custo irreparável para essa família, sem contar o custo da própria despesa com saúde pública, né, que eu acho que se a gente tivesse tomado alguns cuidados anteriores, né, e tivesse achatado de fato essa curva dentro do Brasil inteiro, tivesse feito o isolamento social adequado, com, evidentemente, auxílio econômico para que as famílias pudessem se autocustear em casa, né, por parte do governo, certamente nós não estaríamos tendo tantas despesas com a saúde quanto a gente está tendo agora, né, e fora desvios, né, que a gente sabe que tem acontecido, na questão da aquisição de respiradores, na aquisição de equipamentos, já tem várias denúncias de alguns governos e do governo federal, em particular, de compras já superfaturadas. Então, se a gente está falando de custo, é custo dessa má administração. Então, certamente, o custo do processo de impeachment, que eu, honestamente, vou aqui assumir minha ignorância, eu não tenho a mínima ideia de quanto custa, né, mas certamente não vai ser o custo, né, nenhum processo, né, nem judicial, nem processo político dentro do Congresso, custa o que nós estamos
passando não só de custo, né, emocional, afetivo, de famílias que têm perdido seus entes queridos, inclusive econômicos, né, porque há muitas pessoas que morreram eram as pessoas que sustentavam essas famílias, né, mas do custo também, do custo de orçamento que está sendo despendido para a área da saúde, né? Então, quando a gente fala de retirada de um presidente da República, isso, obviamente, é um processo absolutamente excepcional, né? Dentro de um processo democrático, de um Estado democrático de direito, a regra é que o eleito pela maioria, ele cumpre com o seu mandato até o final, e porque ele foi uma escolha popular, né? Ele é a escolha da nação para governar o país dentro de um projeto que ele pregou para ser eleito, né? Então, óbvio que o afastamento de um presidente do cargo e depois a cassação desse mandato, ele é excepcional, ele só é possível em casos específicos, né? E eu tenho plena convicção que isso tudo que esse presidente tem feito contra a saúde da população e que tem matado pessoas, isso é uma exceção. Essa é a exceção à regra do mandato desse presidente da República, que tem que ser, sim, cassado. Claro que a renúncia ia ser o melhor, né? Se fosse pensar no melhor dos mundos, que aí nós não teríamos o custo nem financeiro, né, nem político, e poderíamos aí tocar a vida, né, porque o país está parado, e o país não está parado por causa do Covid, o país está parado há muito tempo, desde que ele assumiu. Que projeto esse governo tocou até agora, se não foi apenas projetos de subtração de direitos, projetos de restrição de direitos e garantias, projetos de extermínio da população negra e periférica, né? São só esses projetos, que não são projetos, na verdade, né? São políticas de governo, políticas que só têm destruído o país, né? Então, o país já está parado. Então, eu acho que a renúncia seria o melhor dos mundos, né? Se ele realmente fosse alguém que tivesse interessado no bem da nação, ele deveria sim renunciar, porque nós não teríamos mais nenhum custo e nenhum custo de ter um presidente que não governa, porque nós temos hoje um presidente que não governa, um presidente que não sabe administrar, um presidente que não sabe falar para a nação, que sabe fazer live na internet e Twitter, né? Agora, governar mesmo, pensar na população, pensar em políticas públicas que possam nos tirar desse caos que estamos vivendo, isso ele não faz, né? Eu acho que esse é o principal, né? Eu acho que pensar em custo é pensar também no custo político, quanto que o custo político da desgovernança afeta a todos nós, como cidadãos, né? Afeta a população de maneira geral. E esse desgoverno tem afetado a população de maneira geral. Eu não lembro das outras perguntas, Michele, perdi totalmente aqui, eu não sei se respondi todas. Margarete, tem uma pergunta que pergunta se ele tem direito a não mostrar o exame. Do exame é ótimo. Então, o exame, na verdade, gente, é uma novela, né? Nós tivemos aí todos os presidentes de todos os países, né? Todos os chefes de Estado mostrando seus exames, né? Da rainha da Inglaterra a prefeito de cidade pequena mostrando seus exames, principalmente quando dão positivo, né? O exame médico, eu não sou uma especialista da área médica, né, mas todos os exames, todas as consultas médicas, eles estão protegidos por uma coisa que se chama sigilo médico, né? Então, obviamente, o sigilo médico também protege o presidente da República. E qual que é a peculiaridade aí? Por que que nós temos hoje decisão de tribunal, né? Hoje nós temos uma decisão do Supremo, determinando que ele mostre esse exame, né? Não sei qual vai ser, porque nós temos aí uma sequência, né, de decisões mandando mostrar, decisão cassando de não mostrar, agora nós temos uma que manda mostrar. Mas se ele tem direito ao sigilo médico, por quê? Né? Ele tem que mostrar esse exame. Por um simples fato, porque se ele teve a doença, e há indícios de que ele possa ter tido, porque ele estava num avião em que a maior parte das pessoas que viajaram dos Estados Unidos para o Brasil, no início da pandemia,
foram contaminadas pelo Covid-19, e se ele estava nesse avião, a chance dele ter sido contaminado é grande, né? Existe um crime que chama de contágio de doença infecto-contagiosa. Se a pessoa sabe, ou pelo menos, né, imagina que ela possa ser contaminada, ela não pode querer transmitir essa doença, só para quem não é da área jurídica entender, né? Então, se eu sei que eu tenho uma doença infecto-contagiosa e eu, né, intencionalmente faço a transmissão dessa doença ou pratico atos que facilitam a transmissão dessa doença, eu pratico um crime, né? Então, por isso que a prova do exame é tão importante, sem contar que ele é um agente público, ele é um agente público que teria que, né, tomar todos os cuidados necessários para que essa doença não fosse disseminada, né? Então, o exame vai comprovar se ele praticou, lembra que eu falei de crime comum? E crime comum que possa, inclusive, né, tirá-lo do cargo de presidente da República, esse é um crime comum que ele pode ter praticado, que é o contágio de doença infecto-contagiosa, né? Se ele tiver esse exame dado como positivo, ele praticou esse crime, tá? E sem contar que ele, como presidente da República, aí pratica também crime de responsabilidade, né? E aí mais um motivo para o impeachment. E é por isso que o Supremo hoje determinou que ele mostrasse esse exame. Ele tem acho que 5 dias, não sei se começa hoje. Eu não sei se a Advocacia Geral da União já foi intimada ou não dessa decisão, eu acho que a decisão foi na sexta-feira, né? Mas ele teria que mostrar, tem que mostrar esse exame por esse motivo, né, essa contraprova. E agora aqui entre nós, né, por que ele não mostrou esse exame ainda? Se ele não tem essa doença, né, se ele nunca pegou, né, se foi só uma gripezinha, é só ele mostrar o exame para a nação, ele deve essa satisfação, ele é o presidente da República, né, então por que ele não mostra? Ele não mostra porque provavelmente esse exame o autoincrimina. Provavelmente a gente precisa esperar a prova e a gente precisa dar a ele o direito do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, aquilo tudo que ele não gosta muito de observar, né? Mas é isso. Espero que eu tenha respondido. Papareste. Agora sim. Tem mais alguma questão, Michele? A gente pode ir para as considerações finais. Eu só gostaria aí de acrescentar, né, na fala da Gabi, quando ela estava falando das mulheres e também da Margarete, né, sobre a questão das escolas, mesmo quem pode fazer uma dupla jornada, né, eu queria lembrar do decreto lá do Sul, né, que coloca empregadas domésticas também como serviço essencial, e aí pensar o quanto essa população, de novo, sendo violentada e tendo aí os seus direitos violados também, porque não só serão obrigadas a ir trabalhar, como onde é que vão deixar os filhos para aquelas que têm filhos, né? Era só esse comentário mesmo. Margarete e Gabi, vamos para as considerações finais, então, para a gente ir encerrando. Quem começa? Eu? Vamos lá. Pode ser. Bom, foi um grande prazer estar aqui com vocês essa noite, falando de tanta coisa importante, né, que está acontecendo e, ao mesmo tempo, tão tristes, né? A gente gostaria de estar aqui discutindo política numa situação diferente, né? Não nessa situação absurda de tragédia, de guerra, né, que nós temos vivido, de uma irresponsabilidade tremenda, né, então, dentro do nosso privilégio, ainda poder estar aqui, poder estar falando disso e com saúde, né, dentro desse panorama absurdo em que a gente vive. Mas foi um grande prazer estar aqui com todas e todos que estão nos assistindo, e principalmente com a Michele, com a Patrícia, e um prazer maior estar aqui com a Gabi e aprendendo tanto com ela, tá? Muito obrigada e boa noite. Gabi? Eu acho que eu também queria
dizer as mesmas coisas que a Margarete, mas toda vez que ela fala primeiro que eu, ela fala tudo que eu queria dizer. Então, eu fico aqui pensando, nossa, e agora? O que eu vou falar? Né? Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Michele e Patrícia, pelo convite. É muito legal essa iniciativa de abrir o debate para as mulheres discutirem política. É muito gostoso discutir política com mulheres, né? E para mim foi um desafio diferente, porque eu sou professora, eu sou da área jurídica, eu estou sempre lá me tomando cuidado para ficar só na parte técnica, para não fugir muito. E aqui eu tive a liberdade de poder também opinar na parte política também, e ainda do lado da Margarete, que é uma grande amiga, que eu já falei que ela é minha musa, assim, ela é a minha fada sensata aí da minha vida. Então foi muito legal estar aqui, e também queria fazer, se você me permite, Patrícia, fazer um merchan. Lógico, claro. Eu queria falar desse programa que chama Diversas, o Direito por Elas, e é um programa que é apresentado só por mulheres da área do direito, são 4 advogadas, ele é da Escola Superior da Advocacia, da OAB de São Paulo, eu sou uma das apresentadoras, e aí a gente discute o direito de uma forma mais acessível. Então ele é um programa que também é bem direcionado para quem não é da área jurídica e quer entender um pouquinho mais. E aí ele é um programa que fica disponível no YouTube da Escola Superior da Advocacia, depois se vocês quiserem dar um Google, ou seguir o diversas.programa, que é o nosso Instagram. Super recomendo, gente. E, Meg, você não falou do seu podcast, no Justificando, que também é maravilhoso. Vamos falar. Posso falar? E eu vou dar um tchau antes da Meg falar. Beijos. Agora, muito obrigada, Gabi. Olha, bem-vinda, foi um prazer te receber. Bom, então quem quiser seguir a gente no podcast Justificando pelas principais plataformas, no YouTube e também no Spotify, tá? Só seguir lá, podcast Justificando, tem muita coisa sobre todos os assuntos que vocês imaginem, e vai ser um grande prazer, e também um grande prazer estar num grupo junto com a Gabi, que é o Prerrogativas, que se a gente não fala, a gente toma puxão de orelha, do qual a gente tem um grande prazer de dividir o espaço com muita gente e discutir política na vida real, em tempo real e o tempo todo, né? A Gabi é uma grande parceira, e sigam Diversas, porque, gente, são 4 mulheres feras, e é isso que a Gabi falou, estar num espaço de mulheres, nesse mundo de privilégios patriarcais, é um grande prazer. Sim, e falar de política e falar de tudo, porque mulher fala de tudo. E, por último, fiquem em casa, por favor, se cuidem, desobedeçam o presidente da República. Bom, meninas, queria agradecer demais, dizer que a Margarete é a nossa fada sensata de todos nós, parceiraça. Gabi, bem-vinda, fica aqui já o convite para você voltar outras vezes, a gente adorou. Obrigada. Recomendação da Margarete, a gente aceita de olhos fechados. Michele, eu queria agradecer vocês e gente. Também queria muito agradecer vocês, foi um prazer poder aprender tanto com vocês aqui, acho que esses espaços de mulheres, como vocês bem disseram, são muito importantes. Temos uma 5ª mulher aí nessa parceria, né, que é a Mônica, da Livraria da Tarde, então que a gente é uma super parceira nossa nesse projeto. Ela sempre faz umas referências aí, né, uma bibliografia que ela tem disponível lá na livraria, então que a gente vai postar também na nossa página, então quem precisar pode dar uma olhadinha lá. Tivemos muitos comentários, eu queria agradecer muito quem pôde participar até o final, quem fez comentário. Vamos tentar colocar o vídeo no YouTube, que aí mais pessoas podem ver. Fiquem em casa e a gente espera vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Valeu, gente. Boa noite. Valeu. Tchau.